Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Mayra, dando início a mais uma aula de programação web. Espero que todo mundo esteja bem. E a nossa aula, né, nossa última aula de conteúdo, nós falamos um pouquinho sobre o dom, né? Então, passei para vocês os slides, né, explicando o que é o dom, qual que é a sua funcionalidade, e passei também alguns exercícios, ok? Relacionado aos desafios, pessoal, eu gostaria de pedir que vocês tentem fazer os desafios, né? Que vocês façam. Digamos que eu passei, sei lá, 4 desafios, você conseguiu fazer só 2, você conseguiu fazer 3. Entreguem o que vocês conseguirem fazer, tá? Claro que precisa ter um esforço, né, da parte de vocês, né, para se dedicar para fazer isso daí. Eu sei que vocês têm várias atividades de vários professores, tá? Mas a gente já está na reta final do semestre, logo logo a gente está finalizando. E da parte de PW, gente, da minha parte de PW, eu não vou passar prova para vocês, tá? Eu não vou passar nenhuma prova teórica e nenhuma prova prática. Eu vou avaliar vocês a partir dessas atividades que vocês entregam para mim semanalmente, tá? Então, através desses desafios e através do projetinho interdisciplinar que a gente vai fazer entre o componente de DD, né, de design digital, e o componente de PW. Então, é assim que eu vou avaliar vocês nesse segundo trimestre, tá? Na média final de vocês. Então, vai ser através dos desafios, das atividades que vocês entregam para mim semanalmente e através do projeto interdisciplinar. Então, não deixem de entregar as atividades, tá, gente? Se esforcem. Eu sempre deixo um prazo legal para vocês, né? As 2 últimas tarefas que vocês entregaram, eu deixei o prazo de 2 semanas para vocês fazerem, tá? Então, é um tempo bacana, acredito que tenha dado tempo, sim, de vocês fazerem, tá? Então, vamos se esforçar um pouquinho aí para estar entregando as tarefas, mas qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês sabem onde me encontrar, ok? Então, vamos para a aula de hoje. Como eu falei para vocês, a gente vai começar a falar sobre jQuery, tá? Então, vamos lá. Lembrando que o slide eu vou disponibilizar para vocês, né, dentro do nosso canal do Teams. Então, depois vai lá, baixa o slide, para vocês terem aí guardado na máquina de vocês, para estudar, para consultar posteriormente, ok? Então, vamos lá. Bom, o que é o jQuery? O jQuery, pessoal, ele é uma biblioteca do JavaScript, tá? Então, ele é uma biblioteca rápida, pequena, porém cheia de recursos, rica em recursos, tá? Ela torna as coisas como passagem, manipulação de documentos no HTML, também passagem de eventos, animação, isso muito mais simples. Ele é uma API fácil de usar que funciona em vários navegadores, tá? Então, funciona no Chrome, funciona no Explorer, no Firefox, enfim, tá? Então, é uma biblioteca que nós vamos utilizar para trabalhar juntamente aí com o JavaScript. E essa biblioteca, ela vai possibilitar a utilização de vários recursos e muitas coisas aí que a gente faz, né, dentro aí da nossa página HTML, juntamente com o JavaScript, ele vai permitir que muitas coisas fiquem mais fáceis de se fazer, mais fáceis de se usar, ok? É uma combinação de versatilidade e extensibilidade. O jQuery ele mudou a forma como milhões de pessoas escrevem no JavaScript. Ele teve a sua primeira versão lançada em 2005, né? Seu criador aí foi o Joe Hazen, e é uma biblioteca aí de código aberto, tá? Então você pode utilizar ela livremente, não tem nenhuma restrição, você não precisa pagar nada para isso, tá? Ela possui a licença do MIT e seu código-fonte, ok? Bom, como que eu faço para baixar essa biblioteca do jQuery? Aqui no slide, o link, é só você clicar aqui nesse link, né, onde está escrito site, eu vou clicar nele aqui para mostrar para vocês, ele vai abrir aqui uma nova guia no meu navegador. Então, esse é o site que vocês vão entrar, né, para baixar a biblioteca aí do jQuery, tá? Então, é bem simples. Você entra no site, clica aqui nesse botão laranja, né, do download, já vou clicar nele. E aqui, pessoal, você tem as versões disponíveis aqui do jQuery, tá? No caso, a última versão é a versão 3.5.1. Então, até o momento dessa aula,
a versão mais atual é a versão 3.5.1, ok? Então você clica aqui no link, ele vai abrir esse arquivo, tá? Que é onde tem todo o script, tá? Do jQuery, e você vai baixar isso daqui, tá? Utilizando o Chrome, é só você apertar Shift S, tá? O meu deu uma travadinha aqui no meu computador. Baixar isso daqui, tá? O meu computador eu já tinha baixado, tá para vocês, eu vou até deixar disponível o arquivo dentro do Teams para vocês não precisarem baixar, tá bom? Então, depois que você baixar esse arquivo, você vai, deixa eu mostrar aqui na minha máquina, você vai criar uma pasta para ele. Aqui, ó, eu tenho uma pasta chamada jQuery, certo? Essa pasta, ela vai ficar dentro de onde eu for utilizar o jQuery, tá? Então, vocês estão trabalhando bastante com HTML, muito provavelmente no projeto de vocês, no site que vocês estão desenvolvendo, vocês devem criar uma pasta de imagens para salvar todas as imagens que estão no site, outra pasta só com os arquivos HTML, né? E também vocês vão criar uma pasta chamada jQuery, tá? Então, dentro da pasta jQuery, vai estar aqui a biblioteca que vocês baixaram da internet ou que vocês pegaram lá no Teams que eu vou disponibilizar, tá? Então, é justamente esse arquivo, tá? Ele é um arquivo bem levinho, que pesa apenas 88 KB, ok? Então, esse arquivo aqui que nós vamos utilizar para trabalhar com jQuery, ok? Bom, vou voltar aqui para o slide. Então, aqui ele está falando, né? Passo a passo para você poder baixar aí a biblioteca do jQuery. E como que a gente faz para utilizar, né? Para anexar essa biblioteca aí quando a gente for trabalhar com ela aí nas nossas páginas? Bom, nós podemos baixar e anexar aí a biblioteca jQuery utilizando a tag src, tá? Então, a tag src, o parâmetro src, ele vai apontar para esse arquivo que a gente baixou, tá? Então, é o mesmo esquema quando você vai inserir uma imagem, quando você uma coisa de fora, né, da página. Então, a gente utiliza a tag src. A gente vai fazer a mesma coisa para chamar esse arquivo que a gente baixou aí do jQuery. Então, basicamente, né, nós temos lá o nosso código HTML e aqui nós temos o script. Dentro do script a gente colocou a tag src e aqui a gente coloca o nome da pasta, tá? Então, aqui, ó, deixa eu abrir de novo. Ó, tudo que eu estou fazendo na aula de hoje, eu estou salvando dentro dessa pasta jQuery. Dentro da pasta jQuery, né, da aula de hoje, eu criei uma pasta jQuery e a biblioteca está aqui dentro, tá? Então, o caminho é justamente esse, ó, nome da pasta barra o nome do arquivo e a sua extensão, beleza? Então, aqui, ó, jQuery, tracinho 3.5.1.min.js, ok? Então, é o nome do arquivo. Então, fazendo isso, você já vai estar importando a biblioteca jQuery para dentro aí do teu código, para dentro aí da tua página HTML, ok? Vamos dar sequência. Caso você não queira baixar a biblioteca, nós podemos utilizar também a biblioteca online, direto aí de um servidor, direto aí da internet, tá? Você não precisa baixar, tá? Mas eu recomendo que vocês baixem, né? Principalmente aí se acontecer de você ficar sem internet e tal, você tem a biblioteca salva no seu computador e você vai poder utilizar, ok? Então, aqui tem alguns sites que vocês podem acessar, tá? E esses sites permitem aí você também acessar a biblioteca do jQuery sem precisar baixar ela para o teu computador. Daí, na hora que você for fazer o código, né? Aqui está o código. Na hora de você chamar a página, é só você colocar o link do site. Aqui, ó. É o link do site que vai apontar para a biblioteca, ok? Bom, como eu falei para vocês, na aula passada a gente trabalhou com o DOM, né? Então, aqui nessa imagem, eu estou relembrando, né, a estrutura do DOM que a gente viu na última aula, tá? E o DOM, apesar dele ser bem útil, né, e muito utilizado, ele é um pouquinho complexo, né? E os códigos acabam saindo um pouco
grandes, extensos, né? Já no jQuery, vocês vão ver que muita coisa vai ficar bem mais simples de se trabalhar, ok? Então, o jQuery, ele tem uma sintaxe bem específica e bem definida, fácil de identificar e de se acostumar, tá? A sintaxe básica aí do jQuery é esse cifrão, tá? O seletor, ponto, ação, onde o cifrão é a mesma coisa que você escrever jQuery. Então, quando você vê o cifrão, você já sabe que naquela parte você está trabalhando com jQuery, tá? O seletor, que é o elemento que será manipulado, o objeto que vai ser manipulado, e a ação, que vai ser uma ação a ser executada com o elemento, o evento ou função. Então, é muito simples a forma de selecionar os elementos aí pelo jQuery. Nós podemos selecionar tags HTML, propriedades CSS e elementos específicos através do ID. Então, nessa tabela, a gente pode observar aqui como a gente vai trabalhar no jQuery. Ele mostra como você trabalharia no CSS ou no jQuery, tá? Então, aqui, no CSS nós utilizamos aqui o P entre chaves, né? No jQuery nós utilizamos o cifrão e entre parênteses com aspas simples o P. Então, essa notação seleciona todas as tags P no documento. Então, para me selecionar todas as tags P em CSS é dessa forma e em jQuery é dessa forma, ok? Depois nós temos aqui o seletor pelo ID, né? Então, nós temos aqui como é em CSS, como é em jQuery. Então, reparem aqui no cifrão, né? Que significa o jQuery. E aqui nós temos, entre aspas, né? O ID do elemento e o cifrão para referenciar isso daqui. Então, ele seleciona um elemento específico no documento selecionado pelo ID. E por último, nós temos a classe. Tá? Então, seleciona todos os elementos no documento que usam a classe indicada. Então, também um exemplo aqui como é no CSS e como é no jQuery. Nós vamos ver tudo isso na prática, pessoal, então vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem, ok? Nós podemos entender o operador cifrão como uma forma simples de dizer jQuery. Assim, nós vamos considerar que uma expressão jQuery será formada de duas partes, o que será manipulado, selecionado, e como esse elemento, né, esse objeto, vai ser manipulado na tabela. Então, na tabela acima, nós vimos três formas de informar o que será manipulado: selecionar o elemento pela tag, selecionar o elemento pelo ID e selecionar o elemento pela classe. Assim, essas duas linhas de código, né, que vocês estão vendo aqui no slide, essa linha onde tem o cifrão e essa linha que tem o jQuery, as duas linhas são iguais, tá? Portanto, geram o mesmo resultado final. Então, as duas linhas aqui, elas são iguais, elas servem para a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, utilizando o cifrão, certo? Cifrão p.css, background color, tá? Então, aqui eu estou mudando o background e embaixo aqui eu escrevi jQuery. Então, as duas fazem a mesma coisa. Claro que para simplificar e deixar o nosso código menor, a gente vai usar o cifrão, ok? Bom, vamos executar então o código jQuery. Então, vocês vão criar lá uma pastinha aí no computador de vocês. Pode chamar essa pastinha aí de Conhecendo jQuery ou apenas jQuery. E vocês vão lá no Notepad++ ou no editor aí da sua preferência, vão criar um arquivo novo chamado exemplo1.html, tá? Aqui o meu. Vocês vão digitar, né, o código que está aqui. Mas eu vou abrir aqui no meu para ficar mais fácil de vocês. Bom, vamos lá. No primeiro exercício, nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, nós começamos aqui, ó, no tag HTML, read, que vocês já estão acostumados. E aqui, nessa terceira linha, nós estamos referenciando, né, nós estamos colocando a biblioteca aí do jQuery. Então, aqui eu coloquei, como eu já expliquei para vocês, eu baixei o arquivo, eu coloquei isso aqui, criei uma pasta chamada jQuery e aqui está a biblioteca, tá? Então, aqui, nessa parte, eu tô só falando onde que está o arquivo, tá? Então, o meu arquivo, ele está na pasta jQuery
o nome do arquivo jQuery, tracinho 3.5.1.min.gs, tá? Então, aqui eu estou adicionando a biblioteca do jQuery. Na parte de baixo, o que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui, né, uma função. A gente trabalhou bastante com função na aula passada, tá? E aqui eu estou atribuindo o quê? Eu estou atribuindo para a tag P, ó, que eu estou fazendo aqui, ó. Estou atribuindo para a tag P esse texto, certo? Então, a tag P1, ela tem esse texto, que é aprendendo jQuery. É como se esse texto estivesse dentro da tag P1, tá? Então, é justamente o que está falando aqui no comentário, tá? Então, aqui, ó, testa se o documento está pronto. Embaixo atribui o texto entre as aspas na tag P com ID P1, tá? Então, a tag P com ID P1, ela vai ser atribuído esse texto, certo? Então, reparem que aqui, ó, nós já estamos utilizando o jQuery, tá? Então, é só olhar esse cifrão aqui que você já sabe que essas linhas aqui, elas estão relacionadas a essa biblioteca, ok? Na parte de baixo, aqui dentro do body, eu só coloquei um comentário, ó, define a tag P com ID P1, porém sem nenhum texto, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês, pessoal, na aula passada, que a função, a gente cria a função, tá? Porém, a função ela só é executada quando ela é chamada, né? Então, eu criei isso daqui e ele não está fazendo nada porque eu não chamei, tá? Só que aqui eu tenho um detalhe, ó. Eu tenho esse really aqui, ó. E ele está dizendo o quê? O que ele significa? Que quando eu abrir o documento, quando eu abrir a minha página no navegador, ele vai executar o que eu programei aqui dentro, certo? Então, aqui está falando o quê? Que a tag P com o ID P1, no caso aqui eu não tenho texto nenhum, tá? Não escrevi texto nenhum aqui embaixo, porém ele vai puxar esse texto aqui em cima, tá? Que está dentro aqui da tag P1, certo? A mesma tag P1 aqui, ó, é a mesma aqui de baixo, certo? Então ele está pegando esse valor aqui em cima e jogando aqui embaixo. Eu vou executar no navegador. Olha lá, apareceu aprendendo jQuery, ok? Vamos fazer um teste aqui, ó. E se eu apagasse, por exemplo, se eu apagar isso daqui, ó, não deixa eu ter, salvar, vou atualizar. Não vai aparecer nada. Por quê? Porque o valor aqui, ó, dessa tag P, ele tá chamando o texto que tá aqui dentro, que a gente definiu aqui nessa parte de cima, tá? Então eu posso escrever qualquer coisa aqui, por exemplo. Biblioteca. Né? Vou salvar. Vou atualizar lá no navegador. Olha lá, ó, aprendendo a usar a biblioteca jQuery, ok? Então, lembrando que as funções elas só são executadas quando elas são chamadas, tá? No caso aqui, nós chamamos aqui através do identificador P1. Okay? Então, digitem, façam aí o de vocês, com calma, testem, executando no navegador, pausa o vídeo, né, enquanto isso, e depois vocês voltam para continuar, ok? Bom, vamos então para o nosso segundo exemplo. Então, vocês vão digitar aí no computador de vocês esse segundo exemplo, tá? Esse exemplo é um pouquinho maior, né? Então, eu dividi ele aqui em 2 slides, certo? E o que nós temos aqui nesse exemplo 2? Deixa eu abrir ele aqui. No exemplo 2, nós temos aqui um evento, que é o evento clique, certo? No próximo slide, a gente está falando sobre eventos. Então, o que acontece? Esse evento clique, toda essa função que nós fizemos aqui na parte de cima, ela só vai ser executada quando o usuário clicar no botão, tá? Então, aqui o que eu fiz? Eu criei aqui uma função, tá? Dentro aí do meu documento. Eu criei aqui um atalho, um identificador que se chama btcalc, certo?
esse btcalc ele vai ser executado no evento click, certo? E daí, quando que ele vai criar essa função, caso o usuário clique no botão. Então, aqui eu tenho o quê? Eu criei duas variáveis, tá? Na verdade, três variáveis, né? Uma que se chama N1, que vai receber a primeira nota que o usuário vai digitar. N2 vai receber a segunda nota que o usuário digitar. E eu tenho o cálculo de média, que vai ser N1 mais N2 dividido por 2, certo? Esse resultado eu vou armazenar, tá? E eu vou chamar aqui o valor da média, ok? Então, fiz aqui a minha função, lembrando que essa função só vai ser executada quando o usuário clicar no botão, ok? Então, aqui na parte de baixo, eu criei um formuláriozinho, tá? Esse form eu dei um ID para ele, né? Chamei ID do formulário F_calc. Aqui eu criei o label, né? Então, nota 1, tá? O nota 1, reparem que aqui na ID dele tá nota 1, tá? Então, esse ID é importante, tá? Você não pode colocar qualquer ID aqui, você tem que colocar o mesmo nome que você colocou aqui na parte de cima para ele poder puxar a informação que o usuário digitou, certo? Então, aqui, ó, nota 1 é o mesmo que eu coloquei aqui em cima, certo? Então, a pessoa vai digitar o nota 1, ele vai ser armazenado aqui na variável N1, ok? Daí depois a pessoa vai aqui no N2, né? Vai digitar a segunda nota. Presta bastante atenção para colocar o mesmo nome que você colocou aqui na parte de cima. E depois eu tenho o cálculo da média, tá? Então eu criei aqui um campo para receber a média. E aqui eu tenho o botão calc, tá? E eu tenho o valor calcular, certo? Vamos executar isso daqui para ver como que ficou. Olha lá, nota 1, vou colocar, sei lá, 10. Nota 2, vou colocar 5 e vou clicar em calcular. Ele me deu aqui a minha média, tá? Então, pessoal, ele não vai fazer nada se eu não clicar, tá? Então, se eu não clicar aqui no calcular, ele não vai acontecer, não vai executar a função, tá? Então, é só a partir do momento que eu clicar, ok? Outra coisa interessante, reparem que aqui, dentro do campo, ele já está vindo com esse valor 0, tá? Que é justamente o que eu declarei aqui, ó, dentro do value. Eu coloquei que dentro do value vai vir o número 0, tá? Então, é um valor que eu já atribuí também aqui dentro do meu formulário, ok? Bom, então, façam aí o de vocês, né? Testa, vê se funcionou bonitinho, se funcionou, vocês não continuam, ok? Então, vamos falar um pouco mais sobre eventos. Basicamente, um evento, ele representa aí o exato momento que uma determinada ação do usuário ocorre. Então, cliques com o mouse, teclas pressionadas, página redimensionada ou carregada. Então, isso daí são alguns exemplos, né, de ações que são interceptadas aí por eventos aí no jQuery. O mais interessante é que podemos interceptar estes eventos e executar comandos quando são ocorridos. Então, anteriormente, né, nos exemplos aí que a gente viu, no exemplo 1, no exemplo 2, vimos como interceptar o evento disparado quando a página terminou de ser carregada. Então, esses dois eventos, né, esses dois exemplos que a gente fez, exemplo 1 e exemplo 2, nós temos aí o evento read, que ele é disparado aí assim que a página é carregada, beleza? Sobre o evento clique. Então, o evento clique, ele é disparado quando se aplica um clique com o botão do mouse sobre o elemento. Então, no exemplo, ao clicar na div com o botão esquerdo do mouse, será mostrada uma caixa de texto do tipo alert, ok? Então, nós vamos fazer aqui, no próximo exemplo, o evento click, tá? Então, para isso, vamos criar aí um arquivo novo, vamos chamar ele de exemplo 3.html, aí vocês vão digitar esse código aí no editor de vocês. Tá? Eu também já está feito. Então, o meu tá assim, ó. De novo, ó, pelo mesmo esquema de sempre, né? Eu estou referenciando aqui a biblioteca jQuery, tá? Aqui eu criei uma div. A ID dessa div, né? O identificador dessa div se chama alvo.
E eu só coloquei um texto escrito clique aqui, tá? E embaixo eu coloquei o seguinte, eu criei uma função, tá? Primeiramente eu referenciei aqui, né, o alvo, né, que é justamente esse mesmo nome que eu coloquei aqui embaixo, tá? Eu estou falando que ao clicar nesse ID alvo, que no caso aqui a pessoa vai clicar nesse clique aqui, né? Então quando a pessoa clicar nessa opção, vai aparecer uma caixa de alerta e o texto vai estar escrito usuário clicou no texto, tá? Então assim que a pessoa clicar nesse textinho aqui, vai aparecer essa caixa de alerta. Então vamos executar. Não, apareceu o clique aqui, não acontece nada, ó. Posso clicar em qualquer lugar da tela, tô clicando, tá? Não tá acontecendo nada, só vai acontecer quando eu clicar aqui, onde tá escrito clique aqui. Daí sim apareceu uma caixa de mensagem, ó. O usuário clicou no texto, ok? Eu poderia mudar esse texto, poderia colocar, sei lá, parabéns, você já deve ter visto coisas assim na internet. Dar o seu prêmio. Lá embaixo, aqui na caixa de alerta, eu vou colocar uma mensagem. Você obviamente não vai acontecer nada, né? Eu não programei nada, tá? Mas é só um sustinho aqui. Então, por exemplo, lá vamos atualizar. Parabéns, você é o ganhador. Clique aqui para pegar o seu prêmio. A pessoa vai e clica, apareceu, ó, você foi hackeado, ok? Então, esse exemplo, né? Ele é muito bom para a gente realmente ver a funcionalidade do evento clique, tá? Então, nós temos aqui, ó, alvo, que é o ID que está aqui em cima, ponto, clique, que é o evento, vai chamar a função, né? Então, quando eu clicar em cima, ele vai chamar a minha caixa de alerta com o texto você foi hackeado, ok? Então, esse é bem facinho, acredito que tenha ficado claro, tá? Testem, façam no computador de vocês, dá pausa no vídeo enquanto isso, e depois vocês continuam, ok? Bom, nós temos um outro evento que é parecido com o exemplo anterior, tá? Que é o DBL Click. O click, ele vai disparar uma ação quando o usuário der um clique duplo com o botão do mouse sobre o elemento, tá? Então, no exemplo anterior, o usuário só clicou uma vez, né? Aí apareceu aquela caixa de alerta. Nesse exemplo, o usuário vai ter que dar 2 cliques em cima, tá? Então, nós vamos criar um arquivo novo, vamos chamar ele de exemplo 4.html. E aqui nós vamos fazer a opção do duplo clique. É bem parecido com o anterior, tá, gente? Aqui nós também criamos uma div com o ID alvo, tá? Aqui eu coloquei duplo clique. Daí aqui embaixo eu criei aqui a função, tá? Então essa função ela vai ser executada quando o usuário der um duplo clique no elemento da ID alvo. Então aqui eu coloquei ID alvo, que está referenciando essa parte aqui de cima, e eu coloquei dbl click, que é a minha função, tá? E aqui eu coloquei uma caixa de alerta escrito usuário aplicou um clique duplo no texto, beleza? Vou abrir no navegador. Ó, se eu clicar uma vez só, não acontece nada, tá? Agora, se eu der um clique 2 vezes, ó, 2 vezes, rapidinho, ele vai aparecer, ó. O usuário aplicou um clique duplo no texto, ok? Então, não adianta nada essa pessoa vir aqui e clicar apenas uma vez, tá? Ela tem que clicar 2 vezes rapidinho, ele vai aparecer, ok? Esse também é bem tranquilo. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é bem legal também, gente. É o mouse enter e mouse leave. O evento mouse enter, ele é disparado quando se posiciona o cursor do mouse sobre o elemento. Então, quando você pegar o mouse e passar em cima de determinado elemento,
tá? Ele vai disparar uma ação. O evento mouse livre, ele é disparado quando o mouse sai de cima do elemento, ok? Então, no nosso exemplo, quando o mouse estiver posicionado sobre a div, aparecerá mouse foi posicionado sobre a div, e quando tirar, vai aparecer a mensagem mouse saiu de cima da div, ok? Vamos fazer o exemplo. Abrir aqui. Exemplo 5. Então, nós temos aqui, ó, eu utilizei um style aqui, tá? CSS. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu estou criando como se fosse um bloco, tá? Um quadrado, tá? Ele vai ter o tamanho de 200 por 200, 200 de altura, 200 de largura, e a cor dele vai ser essa cor aqui que eu peguei da tabela hexadecimal, se eu não me engano é vermelho, tá? Então, eu criei esse bloco, e aqui embaixo eu criei uma div, o ID dessa div, né, o identificador dessa div vai se chamar bloco, e aqui embaixo eu criei as funções. Então, eu estou falando o seguinte, que eu estou referenciando o bloco, quando a pessoa estiver com o mouse sobre o bloco, tá? Quando ele passar o mouse em cima do bloco, vai aparecer o texto mouse posicionado sobre a div, ok? E depois eu criei uma outra função aqui embaixo, estou falando quando o mouse de cima da div, ele saiu de cima do bloco, vai aparecer a mensagem mouse saiu de cima da div, ok? Então, vou executar. Olha lá, ó, bloquinho vermelho. Eu até abri de novo. Ó, bloquinho vermelho. Tem nada nele, tá? Tô passando o mouse aqui na tela, não tá acontecendo nada. Quando eu pego o mouse e passo em cima do bloco, apareceu aqui, ó. Mouse posicionado sobre a div. Quando eu tiro o mouse de cima, mouse saiu de cima da div, certo? Pessoal aí que é um pouquinho mais mente aberta, né? O pessoal aí que tem já um conhecimento um pouquinho da área, já pode estar pensando, isso daqui dá para fazer várias coisas, né? Próxima aula a gente já vai fazer bastante coisas legais, com imagens, inclusive, tá? Então, de novo, ó, mouse em cima, ele aparece essa mensagem, ó, mouse posicionado sobre a div, mouse fora, apareceu, mouse saiu de cima da div, ok? Então, nós utilizamos esses dois eventos aqui, que é o mouse enter e o mouse leave, ok? Então, mesma coisa, pessoal, testem aí no de vocês, façam com calma, tá? Se tiver alguma coisinha errada, não esqueça de olhar linha por linha, ver se tá funcionando direitinho, se vocês escreveram direitinho, tá bom? Mas é bem tranquilo. Bom, próximo exemplo é utilizando o CSS. Tá? Então, nós podemos utilizar o CSS junto com o jQuery. Então, mais uma vez, eu bato naquela tecla, pessoal, que uma coisa puxa a outra, né? Então, nós podemos trabalhar o jQuery juntamente com o CSS. Então, basta chamar o CSS no objeto que desejamos modificar, certo? Então, reparem que aqui, ó, eu estou utilizando jQuery, certo? Para referenciar aqui essa ID corpo. E depois eu estou chamando aqui uma tag, né? Um atributo CSS, ok? Então, nós podemos combinar qualquer um dos eventos anteriores para aplicar um estilo em algum objeto da nossa página. É o que a gente vai fazer agora no exemplo 6, tá? Então, o que nós temos aqui no exemplo 6? No exemplo 6, nós temos o seguinte, ó. Eu criei algumas funções, tá? Então, eu tenho aqui. Quando o usuário clicar no elemento que tem a ID azul, eu vou chamar a função, tá? E o que a função vai fazer? A função vai pegar aqui o corpo, tá? E ele vai jogar aqui o ponto CSS background e vai aplicar essa cor, tá? Então, aqui, ó. Cria a função a ser executada quando o documento está pronto, a função é executada ao clicar no objeto. Então, quando eu clicar no objeto azul, o que vai acontecer? Ele vai modificar para essa cor que eu coloquei aqui, certo? Quando o usuário clicar no elemento rosa, tá? Quando ele clicar no rosa, ele vai modificar para essa cor.
tá? E quando clicar no claro, ele vai executar para essa cor, ok? Aqui embaixo eu só criei as divs, né? Onde tá aqui azul, rosa e padrão, tá? Que vai aparecer lá no site, né? Na página, para mim poder clicar. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, lá, azul, rosa e padrão, tá? Tô passando o mouse por cima, não tá acontecendo nada, só vai acontecer quando eu clicar, tá? Então, vou clicar aqui no azul, ó, vai deixar o fundo azul. Vou clicar no rosa, vai deixar o fundo rosa. E vou clicar no padrão, ele vai deixar o fundo branco e a letra preta, tá? Então, de novo, ó, cliquei no azul. Reparem que todo o texto ficou azul, tá? O fundo ficou um azul mais escuro e o texto ficou um azul mais claro, certo? Se eu clicar no rosa e se eu clicar no padrão, ok? Então, olha só que legal, a gente está unindo o jQuery com o CSS, certo? Então, aqui, ó, eu estou modificando o fundo e eu estou modificando a cor da fonte, ok? Então, é bem legal essa parte, muito, muito, muito legal, beleza? Então, testem aí no de vocês, vê se funciona, né? E qualquer dúvida, se não funcionar, se vocês não entenderem alguma parte, vocês podem me procurar, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha dado para entender, tá? Eu vou deixar para vocês um desafio, tá? Esse desafio tinha mais perguntas, tá? Tinham mais questões aqui, mas eu diminuí. Eu deixei apenas 4, tá? Até esqueci de mudar o número. 1, 2. Depois eu mudo e mando para vocês. Então, tinha 5, eu tirei uma, tá? Eu vou deixar só 4 para vocês fazerem, tá? Então, todas elas vocês conseguem fazer utilizando esses exemplos que a gente fez na aula de hoje e tudo que a gente viu até agora, né, de JavaScript, etc. Ok? Então, tentem fazer os desafios. Os desafios, pessoal, eu vou autorizar vocês fazerem em duplas, tá? Então, obviamente, cada um precisa entregar, tá? Vocês precisam entregar individualmente na aba tarefas, mas eu estou autorizando vocês fazerem em duplas, tá? Porque assim, um ajuda o outro, o que um não entendeu pode esclarecer para o outro, tá? Então, tenta formar duplas diversas, então, duplas que um sabe um pouco mais, né? O outro tem um pouco mais de dificuldade, tá? Então, façam duplas diversas, se ajudem, tá? E qualquer dúvida, pessoal, tentem me procurar, tá? Eu tenho tentado deixar as aulas bem simples, né? Mas é aquilo que a gente já conversou, né? A gente está online, então, às vezes, se vocês não falarem, se vocês não se pronunciarem, se não entendeu, para mim fica como se vocês estivessem entendendo, tá? Então, qualquer coisa que vocês não tenham entendido, pode me mandar mensagem, pode me procurar. Bom, pessoal, já falei demais. Eu vou finalizar por hoje. Agradeço a presença de todos e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até mais.